E aí, gente, a paz do Senhor Jesus para você. Como é que você tá, hein? Aquele horáriozinho que a gente tem meio-dia para dar uma descansada e nós vamos pra academia treinar um pouco, né? Cuidar da saúde, que também faz parte. Trazer um vídeo para você aqui de menos de 10 minutos, para você me acompanhar até o fim. E um tema um pouco polêmico, pelo menos no mundo da teologia, né, onde as pessoas debatem o que é uma coisa, o que é outra, embora a palavra diga rasgadamente, que discussões no meio do evangelho são discussões vãs, mas até no próprio evangelho, né, no próprio evangelho descrito na palavra de Deus, tivemos embates sobre esse assunto. Não talvez sobre esse assunto, mas outros assuntos também que davam controvérsia. E o tema é o seguinte: como é que Deus salva? Como é que Deus elege? Será que algumas pessoas, são duas vertentes que existem, algumas pessoas acreditam em predestinação, outras pessoas creem que você é salvo se crê, você é salvo pela sua própria escolha, você escolhe buscar ao Senhor pelo seu livre-arbítrio, então você é salvo. Mas antes de entrar, por exemplo, em coisas mais fundas na palavra, alguns sinais de que a palavra diz, né, sobre o assunto, eu queria levar você a entender um pouco de Deus. Porque às vezes o mundo em que você habita, o mundo em que você vive, o mundo que você convive, te faz entender de maneira parcial quem é Deus, quem é o poderoso Deus. As pessoas podem dizer para você que ele está assentado sobre um alto e sublime trono, como assim profetizou Isaías. Ele está sobre um alto e sublime trono, no terceiro céu, né? Primeiro céu atmosférico, segundo dos planetas, e o terceiro onde habita o Altíssimo. Talvez as pessoas, os pregadores dizem isso para você, e você talvez mentaliza, mas não entende que verdadeiramente o grandioso Deus habita sobre o terceiro céu. Você não consegue materializar, porque acredita em Deus pela fé, não por ver, não por enxergar, não por materializar. Agora, a gente, hoje, nós temos aí esses dois canais, né? Predestinação. Será que Deus te predestinou? Deus predestinou a humanidade? Ou ele colocou a salvação na tua mão? Ou ele disse, ele vai ter que crer, mas vai ter que crer com obras. Porque se ele somente crê, ele não vai ser salvo, não. Será que foi assim mesmo que Deus fez? Ou então Deus elegeu um povo, porque descobriu que mesmo se desse oportunidades infinitas para o povo, aquele povo não se arrependeria dos seus pecados. Porque tem uma coisa que me intriga em relação ao livre-arbítrio. Tem uma coisa que me intriga. Se de verdadeiramente o livre-arbítrio em relação à salvação existisse, e aqui não estou, levando para o lado da predestinação, estamos debatendo. É um ponto que eu fico intrigado. Se verdadeiramente, Deus me desse o livre-arbítrio para ser salvo, para crer e ser salvo por obras, por obras boas e tudo, por que então ele mandaria Cristo, seu único filho, para morrer por mim e por você e para curar os pecados, para sarar os pecados da humanidade? Por quê? Não era mais fácil depositar sobre mim a esperança da salvação, sendo que eu sou tão bonzinho, sendo que eu sou tão santo, que eu sou tão justo? Nossa, que eu me olho até com só falta colocar uma auréola na minha cabeça. São temas muito complexos. Eu entendo da parte de Deus que Deus é um Deus todo-poderoso, que Deus é um Deus que a soberania dele, ela é em primeiro lugar em tudo, que nada pode fugir dos planos de Deus.
Nada pode fugir dos planos de Deus. Teve grandes homens, e outro ponto na palavra, que colabora aí com a argumentação de predestinação. Se Deus então te desse o livre-arbítrio para você fazer o que quiser, a hora que quiser, como quiser, verdadeiramente Deus ou Jesus, e algumas Jesus, outras vezes Deus, a mesma coisa, não teriam punido alguns personagens bíblicos por se afastarem da presença de Deus. Por exemplo, Jonas, Deus elegeu Jonas a profeta para profetizar sobre o povo de Nínive, mas ele rejeitou o chamado e fugiu. E aí você já deve conhecer a historinha, que ele entrou numa embarcação, Deus mandou uma tempestade naquela embarcação, as pessoas ali souberam que Jonas estava em inimizade com Deus e jogaram ele na água. E na água ele foi engolido por uma baleia e jogado até a praia de Nínive para fazer a vontade de Deus. Num outro episódio, o apóstolo Paulo também foi um dos maiores perseguidores da igreja de Deus. Perseguidores. Matava cristãos, perseguia. E o que aconteceu com Paulo? Deu de cara com a glória do Senhor, e o Senhor perguntou para ele: por que tu me persegue, Paulo? Duro vai ser para ti recalcitrar aos meus agriões. O que isso significa? Paulo não teve escolha, Jonas não teve escolha. Aonde está o livre-arbítrio nisso? O que acontece com as pessoas que são eleitas por Deus é que às vezes, de fato, nós temos um livre-arbítrio, mas é um arbítrio que não é livre. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender e separar. Um arbítrio que eu posso escolher o que eu vou comer hoje. Um arbítrio de como eu vou organizar as minhas finanças. Um arbítrio de como eu vou alcançar um novo emprego, como eu vou me desenvolver. O que eu vou estudar, eu vou deixar de estudar, com o que eu gasto o meu tempo, com o que eu deixo de gastar o meu tempo. Mas tem leis sobrenaturais que vêm da parte de Deus, que elas são imutáveis, que elas não podem se transformar a partir do meu livre-arbítrio, a partir da minha vontade. Se Deus tem um plano com você, a vontade dele é soberana. Aí tu vai dizer assim: mas tem pessoas que não acontece isso, Thiago. Não é todo mundo que acontece. Não é todo mundo. A palavra de Deus, a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Então, se poucos são escolhidos, se é para todo mundo? Não, também. Uma vez eu vi, tem uma pregação, parábola do semeador. O Senhor vai dizer, o Senhor falava com aquele povo em parábolas. Sempre em parábolas, com palavras difíceis. E quando eu fui ler a palavra de Deus, uma vez eu fui ministrar, eu falei da palavra, Falei assim da palavra de semeador e perguntei para as pessoas, o Senhor falando em parábolas, eu perguntei: quem entendeu? Aí todo mundo levantou a mão. Eu entendi. Entendeu, irmão? Bacana, porque eu não entendi nada. Eu não entendi nada. É um texto, a parábola do semeador. Jesus dificulta a conversa com o povo. Não fala claramente e abertamente o que ele queria dizer. Quando até os discípulos que andavam com ele tiveram dúvidas sobre a pregação de Jesus. Aí o que aconteceu? Os discípulos chegaram com Jesus e disseram o seguinte: Jesus, por que tu fala em parábolas com esse povo? Aí Jesus perguntou para eles: vocês também não entenderam? Então escute, pois, a parábola do semeador. E Jesus explicou para os discípulos o que significava a parábola do semeador. E logo depois, embaixo, ele vai dizer o seguinte: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Porque aí fala que o coração deles já estava muito endurecido com a palavra. Então, meu irmão,
Eu aqui não digo para você, não afirmo nenhum nem outro. Não afirmo nenhum e nem outro. Mas Deus é soberano. Deus é poderoso. Faz como quer, porque quer, a forma que quer, do jeito que quer, e você não interfere nisso. Porque você imagina, as pessoas elas conseguem dizer que o meu livre-arbítrio consegue interferir naquilo que Deus quer. Ou seja, se Deus me chamou e disse que eu vou ser salvo por Ele, eu tenho a capacidade de dizer que não quero, não creio, não quero. Onde a palavra de Deus, ela escancara que a fé, que é um dom de crer sem ver, não é nossa, é dom de Deus. A fé não é minha, ela não pode ser minha. Eu sou muito, além de nós sermos falhos, imperfeitos, impuros, nós temos o costume de crer naquilo que nós enxergamos. Então Deus imputou a fé em um dom e entregou para a igreja para que cresce. O que a palavra de Deus diz? Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Está dizendo que todos vão crer? A Bíblia ela não se enrola. A Bíblia, eu posso talvez pregar aqui para você e me enrolar, vez ou outra. Me enrolar de verdade. Né? Pegar uns textos aqui, pegar outro e dizer assim, eita, mas esse texto aqui não, esse aqui não. Eu posso me enrolar. Mas a palavra não se enrola, não se contradiz. Então, se eu defendo o livre-arbítrio de uma maneira muito forte, eu preciso respaldá-la na palavra. Tem, por exemplo, uma coisa que diz lá no livro de Tiago: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E é uma verdade. Mas isso invalida a predestinação de Deus? Não. Se a gente entende que a fé é dom de Deus, olha como a Bíblia é. Se a gente entende que a fé é dom de Deus, né? E que Deus imputa a fé, então aquele que tem fé e vem do alto, ele vai ter obras. Por quê? Porque a fé que foi imputada nele não é dele, é de Deus. Mas se há, como ele diz lá no livro de Tiago, mas se há uma pessoa que tem fé e não tem obras, isso significa o seguinte, que vive de aparência. Vive de aparência. Quantas pessoas você vai e diz assim, eu amo a Cristo, amo a Deus, eu tenho muita fé. Todo mundo diz isso. Quem é que diz que não tem fé? Mas qual é essa fé? É a fé que te inclina para a santidade, para a justificação? É a fé que te inclina para a salvação? É a fé que te inclina para estar mais perto de Deus? Ou é só a fé que tu diz que crê? Eu creio, é eu e Deus aqui, tá bom, tudo certo. A fé, ela tem obras e tem frutos. A fé genuína tem obras e tem frutos. A fé mentirosa, ela está no meio do joio. A própria palavra de Deus diz, lado direito, vinde benditos do meu Pai, porque eu estava nu e me vestistes, porque eu estava preso e me visitaste. Aí o outro lado, mas Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome. Maravilhas. Né? Fizemos milagres, expulsamos demônio em teu nome. Senhor, diz assim na palavra, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que isso significa? O que isso significa? Que vai ter o joio, vai ter o trigo. Vai ter aquele que parece que é joio, mas é trigo. Mas vai ter aquele que parece que é trigo e é joio. Vai estar dando glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, mas está lá abraçado com Satanás. Abraçado com Satanás. Você entende? Deixa eu dizer uma coisa para você, para finalizar isso aqui. Deposite tudo no Senhor. Para de tentar entender com a razão lógica e humana sobre quem é Deus, sobre como Deus elege, sobre como Deus salva. Porque é muito melhor que Deus te salve através de uma predestinação do que um livre-arbítrio. Porque a própria palavra de Deus diz que não há um justo, não há um sequer. Todos os pecados são destituídos da glória de Deus. Se você é salvo por ser eleito, por predestinação, porque o Senhor te predestinou, porque Ele viu no ventre, te elegeu no ventre da tua mãe e te elegeu para fazer as boas obras de fé nele, dá glória a Deus. Porque talvez, se fosse pelo teu livre-arbítrio, tá no inferno, irmão. Talvez não, tenho certeza.
Se a própria palavra diz que não há um justo, será que tu vai ser o justo agora? O santo. O santo. O santo, meu Deus, vai ser salvo, né? Pela sua própria força. Não é isso? Será que você consegue? Mentaliza aí todas as besteiras só hoje que tu já pensou. Mentaliza aí todos os pecados que só hoje tu já cometeu. Deus não é burro como eu e você. Deus é inteligente, é sábio. Enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê seja salvo e tenha a vida eterna. A porta estreita é Jesus, o Messias. Estou todo arrepiado. A porta que vai te levar ao céu é Cristo e nada mais. Nada mais. Se você começa, as pessoas que começam a pensar em livre-arbítrio todo o tempo, são pessoas que colocam o controle sobre elas. Deus só vai me dar promessa se eu fizer. Eu só vou ser salvo, mas tem que ser santo. Quem te justifica é o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Quem te santifica é o Senhor, né? Naquele grande dia nós vamos encontrar com o Senhor no céu num piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo. Um piscar de olhos. Os nossos corpos serão transformados e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Por que o Senhor, então, se tu é tão bom, né? E tu tem o poder do livre-arbítrio, por que o Senhor precisa te transformar para tu te encontrar com o Senhor nas nuvens? Por quê? Você não é bom, você não é santo, então por que tu não consegue santificar esse teu corpo podre de pecado? Por que você não consegue fazer isso? Por que Deus teve que ter estratégias para salvar? Por que Deus teve que trazer o único filho dele para morrer por nós, para ser exemplo e morrer, para a glória ser toda dele? Mas no livro de Apocalipse vai dizer que estavam os anciões tudo lá e tinha um livro. E esse livro tinha que ser aberto, mas só podia... E João diz lá no livro de Apocalipse que ele chorava, porque ninguém era digno de abrir o livro com os 7 selos. Aí o que acontece? Um anjo veio, por que chora, João? Não sabes que tem um Cordeiro Santo, que derramou o seu sangue pela humanidade? Ele vai abrir os livros, porque ele é digno, ele é santo, a glória é toda dele. Se você é predestinado, meu irmão, então abrace a predestinação. Abrace aquilo que Deus te deu de graça, gratuito. Entenda que você é pecador. Entenda, vá para a ponta do seu quarto, chore de joelho e diga a Deus, obrigado por ter me salvado. Porque eu estou no lamaçal do pecado. E só tu pode me salvar desse corpo pecaminoso. Isso foi exatamente o que o apóstolo Paulo disse em uma oração ao Senhor. Porque creio que não falou ministrando para muitas pessoas, porque ele era exemplo. Falou sozinho com o Senhor. Quando eu tento fazer o bem, é o mal que eu pratico. Porque não há nada de bom em mim a não ser pecado. Pecado é você, meu irmão. Você é pecado. Nós somos pecadores. Se não fosse bendito o nome do Senhor, se não fosse Cristo, né, o nosso Redentor, derramar o sangue no Calvário, porque ele foi puro, ele foi santo, um cordeiro sem mácula. Ele sim é merecedor de toda a glória, de toda a honra. Se um dia saísse da minha boca que por conta do meu livre-arbítrio eu consegui santidade para ser salvo, porque é condicional a fé, eu preciso ter fé, mas preciso ser santo para ser salvo, eu seria o maior, sei lá, eu não ia falar aqui outras palavras, né? Mas eu seria o pior se eu chegasse lá em cima e dissesse, Deus me deu o dom da fé e eu criei, porém, fiz minha parte. Fiz minha parte. Quando o apóstolo Paulo vai chegar no fim da carreira dele, ele diz o seguinte: combati o bom combate. Aí o que ele vai dizer? Guardei a fé. Guardei a fé. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele vai afirmar em espírito: aquilo que Deus me deu é genuíno. A fé que Deus me deu me impulsionou para a salvação, porque é uma fé genuína. Ali ele é validado como trigo do Senhor. Como trigo do Senhor. Mas tem pessoas que às vezes vão combater um bom combate até a sua vida, mas vai chegar lá no finalzinho e vai apostatar. E vai apostatar da fé. Ou seja, a fé não é genuína, não é porque ele quis, não é porque ele quis aceitar ou não. Não é porque ele rejeitou.
não é porque ele rejeitou. Eu não creio que seja dessa forma. Eu creio que se Deus te elege, você vai até o fim. Eu creio que se Deus te elege, você vai até o fim. E te digo, a palavra de Deus diz que há mistérios que vão ser revelados somente em um outro tempo para nós. Que não vai ser revelado agora, mas vai ser revelado só no próximo tempo. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, porque nós não entendemos completamente o caráter de Deus. Isso aqui é o Tiago, que leu a palavra e conhece um pouquinho aqui e encaixa as coisas, né? Então, creio sim, creio que se Deus decreta algo, aquilo tem que ser feito. Senão, os homens seriam mais fortes do que Deus. E a história nos diz que nunca foi. Que nunca foi. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho visto promessas de Deus na minha vida sendo cumpridas. Promessas que às vezes eu me deparei com muros que eu nunca imaginei que eu sairia deles. Mas saí. Lembro hoje exatamente de todas as orações que eu fiz ao Senhor sobre coisas, sobre sonhos. E Deus é maravilhoso naquilo que Ele faz, embora eu não creia, embora eu não seja fiel, mas Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Eu não sou fiel. Eu não sou fiel. Peco só de pensar. Peco no meu agir, peco no meu falar, peco no meu caminhar. Mas existe um Deus lá em cima que nos olha com um amor que não existe. Um amor que eu não tenho por você, você não tem por mim, porque aqui não pode ter hipocrisia também. Mas Deus nos ama de uma maneira incondicional e ama você. Recebe a graça de Deus, recebe a predestinação, recebe aquilo que Deus te entregou gratuito. Deus te salvou pela gratuidade. Qual é a condição? Única e condição para ser salvo. Qual é? O input da fé genuína do alto. Se Deus te deu essa fé genuína do alto, você simplesmente é salvo. Você simplesmente é salvo. Mas Tiago, e o decorrer da minha vida? A palavra de Deus diz, pensa no dia de hoje, porque cada dia tem o seu mal. Para de pensar no futuro. O futuro depende de Deus. Deus já te viu no futuro. Ele vai te salvar e ponto, acabou. Ele vai te salvar. Mas Tiago, mas não tem. Você vai andar a sua vida, você vai sofrer, você vai passar por luta, vai passar por coisa. Às vezes você vai cair, você vai levantar. Mas Deus vai te salvar, meu filho. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Amém? Ó, deixa eu te dizer, passei aqui muito tempo do vídeo. São 23 minutos de vídeo. Cara, mas não dá. Às vezes eu tento fazer um vídeo um pouco mais curto, né, para trazer uma palavra aqui para você, mas as coisas vão acontecendo, eu vou falando, enfim, Deus vai dizendo e eu falo, porque vamos pregar a palavra do Senhor e creio que você vai ser edificado com isso, tá bem? Fica com Deus, que Deus te abençoe, recebe a graça do Senhor, porque lá no livro de Romanos 8 vai dizer o seguinte, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você me acompanha, você viu que no hebraico não existe a parte de se estiverem andando em espírito e não na carne. Isso não existe no original. Não existe. O Senhor diz, não há condenação para aqueles que estão em mim. Aqueles que creem em mim, pela fé que eu imputei, eu vou salvar. Eu vou salvar. E a prova disso, que Deus não precisa de ti para te salvar, porque Ele poderia deixar tu te santificar aqui nessa terra para poder te levar do jeito que tu estás. Mas isso não vai acontecer. O teu corpo vai ser transformado num corpo glorificado para poder se encontrar com o Senhor no céu. Ou seja, esse corpo que tu acha que é santo, essas coisas que tu acha que é santa, vai ficar aqui, ó, embaixo. Ou vai sumir, vai desaparecer. E o corpo glorificado, que é a transformação que o Senhor vai fazer do pecado na tua vida, né, vai subir com o Senhor no alto. Beleza? Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.